Olá, a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Eu venho aqui hoje, nesse momento, compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, capítulo 146. Esta palavra mostra que Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. É digno somente Ele de todas as coisas positivas das nossas vidas, de tudo aquilo que acontece no secreto em nossas vidas. A Ele nós devemos dar toda honra, todo louvor e toda glória. A palavra de Deus nos diz assim: louvai ao Senhor, ó alma minha. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. O salmista aqui nos diz que, digno de todo louvor e digno de toda honra, é somente Ele, o Senhor. Não existe outro Deus digno de honra, de louvor, de majestade, de adoração. Só existe um Deus digno de serviço, de louvor e de adoração. É o Deus que criou os céus e a terra e tudo o que habita na terra e tudo o que está à nossa volta, ao nosso redor. Tudo aquilo que a gente recebe, do pouco ou do muito, devemos então louvar sempre ao Senhor, até mesmo pelo socorro recebido, até mesmo pelo pouco que temos, até mesmo por aquilo que alimenta o nosso corpo físico, até mesmo pelo aquilo que alimenta o nosso corpo espiritual, a nossa alma. Tudo o que deixar até o que deixar de recebermos, devemos louvar, agradecer e sermos agradecidos em todo o tempo. Eu venho aqui gravar este vídeo para
que você jamais se esqueça do que o Senhor tem feito por você. Não permita que pessoas com espíritos negativos e que se encontram possuídas venham falar-te a você que você não vai conseguir receber o socorro merecido. Não permita que pessoas se levantem contra você e te diga que você não vai receber o socorro por aquilo que você tem orado. Porque o Senhor diz na sua palavra que com a paciência se conquista. Quando a gente ora, Deus nos ouve. Quando a gente se dispõe a servir, não importa quem nós estamos se dispondo a servir, o Senhor, Ele abençoa de uma maneira grandiosa. O socorro recebido pelo Senhor é um socorro que não tem coincidência. É um socorro divino. É um socorro magnífico. É um socorro onde tem pureza e certeza. É um socorro exemplar. Para não ficar somente aqui nas minhas palavras, eu quero estar compartilhando os pontos chaves deste salmo, do Salmo 146. Este salmo que foi escrito por Davi. Davi, ele escreveu o livro de Salmos. O salmista, ele recebeu todo o socorro do alto. Ele recebeu o socorro do Senhor quando ele estava em um momento de aflição. Ele recebeu o socorro do Senhor quando ele estava se sentindo oprimido por muitas vezes. Davi, ele foi servo. Davi, ele tinha um conhecimento digno e a sabedoria do alto. E no momento mais difícil da vida de Davi, o Senhor o socorreu por várias e várias vezes. Também deu livramento para ele. E o ponto-chave deste capítulo de Salmos 146, o primeiro ponto-chave deste capítulo do 146 é o louvor e a adoração. Eu quero estar compartilhando aqui esse resumo também, para não ficar somente nas minhas palavras. Porque cada passagem, cada capítulo
do livro da palavra de Deus, ela tem um ponto-chave. E cada parte de cada versículo, de cada capítulo, tem uma coisa para nos ensinar. Deus tem muitas coisas para nos ensinar através da sua palavra. Basta a gente decidir no nosso coração de aceitar todos os ensinamentos do Eterno Criador que estão na sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela foi escrita pelo próprio Deus Pai para servir para nós de auxílio, para servir para nós de ensino, para servir para nós doutrinação, né? Para nos doutrinar, para servir para nós como advertência, para servir para nós como uma correção diariamente na nossa jornada. E os pontos-chave do Salmo 146 é, primeiro, louvor e adoração. Segundo, confiança em Deus versus homens. Terceiro, o caráter de Deus, o Criador fiel. O primeiro ponto-chave do Salmo 146 é o louvor e a adoração. O salmista, ele nos convida a amar e louvar ao Senhor por toda a nossa vida, pois é bom e agradável tomar essas atitudes, né? E o salmista nos convida à adoração, a adorar o Senhor acima de todas as coisas, não importando o que esteja acontecendo, mas colocar Ele acima de tudo, adorar Ele acima de tudo, de todas as coisas que existe na terra. Ele nos ensina também que a adoração deve ser um estilo de vida para nós. E ele ensina também que essa adoração, ela não pode ser uma tarefa esporádica, pois os mortos, eles não podem louvar. Mas nós que estamos vivos, nós sim podemos louvar, nós podemos adorar, nós podemos agradecer. E por isso que devemos louvar, devemos agradecer, devemos ter gratidão, devemos louvar, devemos lembrar em todo o tempo por cada socorro recebido nas nossas vidas, porque nenhum socorro recebido que tenha acontecido na vida da gente não é por acaso e não tem nenhuma coincidência de receber um socorro, porque tudo existe um propósito. Então, o salmista nesse capítulo, de cada versículo aqui que eu li, no livro de Salmos, capítulo 146, que louvar o socorro, cada socorro recebido que aconteceu nas nossas vidas e que ainda irá acontecer, nós devemos sempre estar louvando e lembrando em todo o tempo por cada socorro divino recebido no ano que se passou e nesse ano que chegou e em muitos outros anos que estão por vir.
enquanto vivos aqui na terra. Não temos que seguir o que os outros seguem, mas temos que seguir aquilo que está escrito nas Escrituras. Devemos fazer da adoração um momento de comunhão, porque a adoração é também um momento de comunhão com o Eterno. É um momento de estar no secreto com Ele. É uma tarefa, é um exercício. E isso Ele nos ensina através da sua palavra. O segundo ponto-chave fala da confiança em Deus versus os homens. A advertência, se você ler aqui no livro de Salmo 146, você vai ver que aqui revela sobre a advertência e sobre a exaltação. A advertência não é somente confiar em príncipes, em homens, em bens materiais. Não, nada disso. A advertência é confiar na palavra, é confiar em Deus Pai, é confiar no auxílio dele para as nossas vidas. Pois a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. E os seus planos, os nossos planos morrem conosco, enquanto os planos do Senhor são infinitos e eternos. Não tem fim. A exaltação, ela é a verdadeira felicidade. O que é a verdadeira felicidade? É a bem-aventurança. E estar em ter o Deus de Jacó por auxílio nas nossas vidas. E ter esperança sempre no Senhor. E saber que tudo o que a gente tomar a decisão no nosso coração e seja para o agradá-lo, Ele poderá nos fortalecer. Mas, infelizmente, existem pessoas que não têm esse conhecimento, né? Não tem esse conhecimento certo, porque acha que pode ser de qualquer forma, que pensa que pode ser de qualquer jeito. Não. Infelizmente, nem todo mundo sabe sobre a verdade, pois as almas estão perecendo porque falta conhecimento da verdade. As pessoas estão morrendo espiritualmente porque lhe falta o conhecimento verdadeiro. Porque acha que o Criador, ele é somente um, e aquilo que ele faz é uma coincidência, aquilo que ele faz é uma coincidência, aquilo que acontece nas nossas vidas é uma coincidência. Infelizmente, é dessa forma que as pessoas hoje em dia pensam. Algumas, não são todas.
O outro ponto-chave é o caráter de Deus. O quê? A fidelidade. Qual é o caráter de Deus? É a fidelidade. O caráter de Deus é que Ele é o Criador, Ele é fiel. O caráter de Deus é que Ele é justo, Ele é justiça. O caráter de Deus é que Ele é libertador. E o caráter de Deus é que Ele é Rei eterno. Por que que Ele é o Criador? Porque Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tudo que aqui existe na terra, ao nosso redor, tudo aquilo que os nossos olhos vê, tudo aquilo que as nossas mãos apalpam, tudo aquilo que nós sentimos, até mesmo tudo o que é nosso, até nós mesmos fomos criados pelo Criador. Pois foi Ele que criou todas as coisas, nos criou, né? Tudo foi criado por Ele. Por que o caráter de Deus é justo? Porque Ele faz a justiça aos oprimidos e dá pão aos famintos. Ele alimenta quem está com fome. Ele ajuda quem se encontra em crise. Ele tem aquilo tudo que outro Deus não tem. Ele é aquilo tudo que outro Deus não é. Ele revela aquilo tudo que outro Deus, na imaginação de muitos, que outro Deus da religião não revela. Ele tem todo o poder que o Deus da religião não tem, porque ele não é a religião, ele é a pura salvação, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por meio dele, ninguém é salvo. Se não for por meio dele, ninguém é liberto. Se não for por meio dele, ninguém conhece o caminho, a verdade e a vida. Se não for por meio dele, não existe transformação. Se não for por meio dele, não existe obra. Se não for por meio dele, não existe sabedoria. Entre a igreja e uma outra igreja. Por que que o caráter de Deus é libertador? Porque ele liberta os presos. Ele dá vista aos cegos. Ele levanta os abatidos. Ele ajuda na hora do caos. Ele liberta do caos. Ele ama os justos. Ele guarda os peregrinos. Ele protege os peregrinos, né? Ele livra-nos de todo o mal, de toda a maledicência, de todo pecado, de tudo aquilo que vai contra ele. Ele ampara os órfãos. Ele cuida das viúvas. Enfim, por isso que ele tem um caráter de libertador. Por tudo isso e por tantas e tantas outras coisas que ele faz. De tão perfeito que ele é. Por que que o caráter dele é Rei eterno? Porque ele reina para sempre. Ele habita em justiça. Ele não somente
como é que eu digo aqui, ele não somente ele ajuda, mas ele também ele reina, porque ele é o rei eterno. E se ele é o rei eterno, não existe outro rei eterno igual a ele, que tenha esse mesmo caráter. Não tem. E em resumo por completo do Salmo 143, é que o Salmo 146 é um lembrete que não é fraco, mas é um lembrete poderoso, que nos ensina a focar na esperança e a confiar no Criador e pô-lo acima de todas as coisas, não importando os dias, não importando o que estamos enfrentando no nosso dia a dia, né? ao nosso redor. Mas é sempre focar que existe uma esperança, que existe algo de perfeito e bom que está a nos esperar. É focar a confiança no Criador. É confiar no Todo-Poderoso. E buscar ser constantemente fiel a Ele. Em vez de nas autoridades, a confiar nas autoridades, ou a confiar em si mesmo, ou a confiar em outros, que são efêmeros e que podem falhar. O Salmo 146 é um lembrete, porque ele nos lembra de quem Deus é, quem é o Pai. O salmista mostra de quem é o Criador. E ele ensina através deste salmo que não é em qualquer um que devemos confiar. Não é em qualquer um que devemos colocar a nossa confiança. A nossa esperança não vem de nada daqui do plano físico. Mas a nossa esperança, ela vem de onde? Do alto. É nele que deve encontrar esperança. É nele que devemos confiar. Parar de confiar em homens. Parar de confiar em governos. Parar de confiar em efêmeros. Parar de confiar em quem a gente pensa que devemos confiar. É parar de confiar em amigos. É parar de confiar no dinheiro. É parar de confiar em todo tipo de qualquer bens materiais. Mas é confiar no Senhor. A nossa confiança tem que estar nele e não em nada aqui na terra. Porque o que existe, meus amados, aqui na terra é passageiro. Tudo o que está na terra, tudo passa. Tudo passa. Tudo é passageiro. Tudo é ilusão. A própria palavra diz que tudo o que está na terra e ao redor de nós, tudo aquilo que nossos olhos físicos vê, ao nosso redor, tudo passa, tudo é ilusão. E a confiança tem que estar no Senhor. A esperança tem que estar nele. Porque dele procede a proteção. Porque dele procede as infinitas
e infinitas, milhares e milhares de coisas positivas. Ele é um hino de vida. O salmista fala em Salmo 146 que ele é o encorajador da igreja. E é nele, somente nele, que devemos bendizer a nossa vida. É por sua soberania e cuidado para com os necessitados. Glória a Deus por essa mensagem. Glória a Deus por essa palavra. Eu não estou aqui trazendo apenas só uma mensagem, mas isso aqui que eu estou trazendo é algo que eu estava lendo a palavra, eu estava aqui nesse momento meditando nas escrituras, e essa passagem falou bastante comigo, e por isso eu senti no meu coração de estar trazendo isso aqui, gravando esse vídeo. Isso aqui não é somente uma palavra, isso aqui é uma reflexão, para que você que está ouvindo venha refletir de que tua confiança não está em homens, de que a tua esperança não se encontra em A, B, em fulano e em ciclano. A tua confiança vem do Senhor. A tua esperança não vem de A e B, nem de fulano, nem de ciclano. A tua confiança vem do Senhor. E o Salmo 146, ele nos ensina a louvarmos ao Pai da criação, a acreditar, a agradecer e lembrar sempre, nunca jamais esquecer, que em todo o tempo e no ano que passou, no ano que chegou agora, e em muitos outros anos que há de vir, devemos sempre lembrar de louvar, de agradecer, de exaltar, de glorificar o nome santo do Senhor por cada socorro recebido nas nossas vidas, até mesmo pelos livramentos. Você sabia que até o livramento é um socorro recebido divino? Até a proteção é um socorro recebido do alto. Até isso, nas pequenas coisas, nas grandes coisas e pequenas coisas, devemos sempre louvar, exaltar, engrandecer o nome santo do Eterno e lembrar e ter no coração sempre a gratidão de estar agradecendo. Até mesmo por aquilo que não deu certo nas nossas vidas, até mesmo por aquilo que a gente pensou que ia dar certo, mas que acabou não dando, deu errado. Até nisso aí temos que saber lembrar sempre de agradecer. Davi, ele fala nesse Salmo 146. A palavra do Eterno, ela não é somente uma palavra, é uma bússola para as nossas vidas. A palavra do Criador é algo muito importante. Se não for por ela, se não for ela em nossas vidas, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue avançar. Se não for a presença do Espírito sobre as nossas vidas, nós ficamos estagnados. Nós permanecemos parados na obra. E a obra do Criador não é uma obra qualquer.
o chamado de Deus Pai não é só um chamado qualquer. Deus Pai me chamou para fazer a obra, eu vou fazer aqui a obra de qualquer forma. Vou fazer aqui a obra aqui de qualquer jeito. Não. Se você não tem se você ainda não tem conhecimento de qual é o teu chamado, eu te convido a ir até o secreto com o Criador e pedir a Ele o conhecimento. Pedir para que Ele revele a ti qual é o teu chamado e o que é para te fazer. Busque alerta nas Escrituras. Busque a revelação na palavra. Não busque a revelação de Deus em homens. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é verdadeiro. Nem todo aquele que profetiza em nome do Senhor está profetizando verdadeiramente no nome dele. Vigie e tome muito cuidado. Nem toda palavra pura é uma palavra pura. Vigie e tome muito cuidado. Tome cuidado com as emoções. Porque às vezes as pessoas chegam até você para te dar uma palavra e não está te dando a palavra em nome do Senhor. Pode até estar te dando a palavra com a emoção, com a própria emoção. Tome muito cuidado com isso. Aleluia. No Salmo 146, Davi, ele nos alerta para nós não confiarmos em príncipes, para nós não confiarmos nos nobres, para nós não confiarmos nos grandes, porque eles não possuem projeto, mas Deus Pai, Ele sim possui o projeto, Ele sim possui a verdade. Tome cuidado em quem você fala, com quem você está falando, com quem você está contando os teus projetos, contando os teus sonhos. Porque aquele ouvido que te ouve pode ser até aquele ouvido que só está apenas ouvindo, mas que depois vai orar para te não conquistar nada do que você está planejando, nada que está no teu coração. Nem todo amigo é amigo de verdade. Nem toda igreja que diz que serve ao Senhor é igreja de verdade. A gente não tem que confiar em homens, mas sempre confiar em Deus. Nele sim devemos confiar. Nele sim devemos ter esperança. É nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. É para Ele que os nossos olhos se devem olhar. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Aleluia. Eu espero, meu querido, minha querida, que essa mensagem, que essa pequenininha reflexão, ela possa
te fazer mudar de decisão. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale com você no mais profundo do teu coração, utilizando essa pequena reflexão, porque isso aqui não é uma palavra qualquer. É uma palavra que eu estava meditando aqui nas Escrituras. E é uma mensagem que eu estava aqui meditando aqui nas Escrituras Sagradas e sentindo o coração de fazer essa reflexão aqui, trazer essa ministração aqui, essa reflexão aqui. Não sei para quem é essa reflexão, mas eu só sei que eu estou fazendo aqui. E não deixe que as coisas dessa terra venham apagar os teus sonhos, e as coisas desta terra, as coisas efêmeras daqui de baixo, venham destruir os teus planos, os teus sonhos e te enfraquecer. Eu espero que o Espírito Santo fale no mais profundo do teu coração, no mais profundo da tua alma, através desta palavra. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe poderosamente. E quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando à igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique na paz.